Olá você aluno, olá você aluna. Neste nosso vídeo nós vamos começar uma conversa sobre uma forma muito interessante no inglês e que também temos em português, mas que muitas vezes nós não fazemos essa relação. Eu queria conversar hoje com vocês sobre essa ing form ou ing forma. Essa forma ing que acontece no inglês e que quando nós vamos para o português nós chamamos de NDO. Então, a forma ing em inglês, ela corresponde ao português à forma NDO. E eu vou explicar bem melhor através de exemplos. Antes assim de colocar logo um exemplo bem seco para você, eu queria que você lesse esta placa. Vamos ler? ING no final do verbo. Este verbo tem que estar em inglês. Corresponde a NDO no final deste mesmo verbo em português. Então, sempre fazer essa relação. ING, NDO. E agora nós vamos para alguns exemplos. Eu trouxe dois exemplos aqui, que vão ser bem interessantes. Olha, quando eu tenho to work, eu tenho trabalhar. Veja que eu tiro o to e coloco apenas o verbo work, acrescentado de ing. Então, trabalhando. Observe que a terminação ing aqui em inglês transformou a terminação em português em NDO. Me dê mais um exemplo, professor, para que eu entenda bem melhor. Está aqui, To look. Look é olhar. To, sempre que o to estiver antes do verbo, esse verbo deverá terminar em AR, ER ou IR. Ou OR, né? Que é uma terceira desinência, quarta desinência. Então vamos lá. To look, olhar. Quando eu tirei o to e coloquei somente look mais ing, olha o português. Olhando. Então, olha, ing em inglês, NDO em português. Isso é quando nós trabalhamos os presentes contínuos e os passados contínuos dos verbos, que é o nosso assunto que você vai estudar, que já está na sua sala no documento, tá ok? Então observe este vídeo, dê uma olhadinha, só para fechar uma observação. Eu não posso simplesmente pegar o verbo em inglês e colocar ing, não. Primeiro eu vou para a regra geral, todos os verbos recebem ing. Porém, em inglês eu sempre tenho regra geral e regras especiais. Então, nós vamos ter várias regras especiais e para que você saiba quando e como deve fazer para colocar ing no final do verbo em inglês, você vai ler o documento que está na sua sala, tá ok? Então, essa é a nossa primeira aula. Nós vamos, na próxima, ter uma aula sobre Present Continuous Tense. Bye!